Olá, 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 olá. Opa, Fabrício? Tá conseguindo me escutar? Tô conseguindo te ver. Opa, é que você clicar na opção aqui da câmerazinha para Ah, desbloquear. consegui. Ah, beleza, meu amigo? Como é que você tá? Tranquilão, você? Ah, tranquilo, meu amigo. Eu demorei um pouco hoje que eu tava tendo aula e até sair da aula a gente nunca sai no horário completo, no horário exato. Aham. Já peço desculpas pela demora mesmo, mas eu realmente tive um problema de trânsito, mas eu cheguei agora e tô Você mora em preparado. São Paulo? Isso, eu sou de São Paulo. Você é de qual região? Eu sou do Rio. Eu Do sou de uma Rio? cidade pequena do Rio. Ah, bacana, Eu, cara. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. eu moro a 1h30 do centro. Eu moro em Magé, um município. Ah, bacana, cara. E eu te perguntar, o que que te chamou a atenção com relação a coaching, que você acredita que pode te ajudar? É, porque eu leio muito. Aí eu conheci os livros do Paulo Vieira, Ah, aí muito bom. acabei me interessando pelo assunto. Aí já li todos, né? O Poder da Ação já li 5 vezes. E participei do método CIS e fui me interessando. E é interessante que quando você começa nessa jornada de autodesconhecimento, meu amigo, trago uma boa notícia, você nunca mais para. É, Você começa a descobrir, tipo, tantas coisas que fala, pô, às vezes eu tenho um limite, eu tenho um bloqueio, eu tenho uma crença aqui, sei lá, pode estar me travando. E às vezes a gente acaba vendo que, tipo, quantos ciclos que a gente acaba vivendo que a gente fala, pô, eu podia viver mais, podia viver melhor, mas tem alguma coisa aqui que está me impedindo, ou a estratégia certa, ou alguma restrição externa, ou alguma questão interna. E o interessante é que você começa a ver como isso repercute na vida, né?
As pessoas geralmente que procuram fazer o processo de coaching, Aham. elas buscam principalmente o quê? O resultado. Você já conseguiu identificar o que para você é o resultado, para daqui a 3 meses a gente saber se de fato você conseguiu atingir um resultado? É, como posso dizer, o processo de coaching, eu imagino, né, pelo que eu já estudei, são etapas que a gente vai passando até chegar no resultado que a gente espera, certo? Exatamente. Aí, Pode falar. então, aí esse processo de 3 meses a gente já consegue ver esse resultado? Consegue. Se for realizável, sim. Só que às vezes é um processo que vai desafiar. É processo que desafia porque você mexe com questão de crenças, mexe com questão de valores. Às vezes a gente vai trombar com alguns pontos ali que às vezes vão atravancar. A gente vai precisar trabalhar principalmente a questão da nossa excelência humana. E o que impede a gente de atingir nossa excelência humana, geralmente são as crenças de limitação. A gente não tem como. A nossa cultura, o nosso crescimento, a gente absorve até por osmose crenças que impedem a gente de prosperar, de conseguir fazer uma coisa. Por exemplo, a crença mais clássica é: se eu for rico, eu vou ser uma pessoa ruim. Então, o nosso sistema se alinha a fazer com que você possa, o máximo possível, passar longe de ser bem-sucedido, porque isso vai, tecnicamente, validar uma coisa de que a pessoa bem-sucedida, ela é ruim. Por exemplo, Aham. a crença normal das novelas. Todo vilão é um cara rico, todo bonzinho é cara pobre, então a gente acaba tendo essa visão de que a prosperidade é ruim. E Eu já li respeito à algo cultura. sobre isso, Você vê que até que, na cultura das pessoas você olha assim e fala, pô, mas eu posso ver tanta possibilidade das pessoas aqui, mas por que que não acontece? aham, E aí, nesse caso, a gente precisa também, no primeiro momento, o processo de coaching trabalha o quê? Com metas, com objetivos, com estados desejados. Por exemplo, daqui a 3 meses, a gente está no dia 26 de novembro. Temos 26 de dezembro, janeiro, fevereiro. O que que você acredita que precisa acontecer até o dia 26 de fevereiro de 2019 para a gente saber que realmente o processo de coaching deu o resultado que você esperava? bom, como posso dizer, como já te falei nas mensagens, né, um desempenho profissional maior, é, um corpo mais saudável. Claro que eu sei que eu não vou ficar fortão, mas de estar praticando atividade física, uma resistência melhor, é, como posso dizer, deixar alguns hábitos destrutivos que eu tenho, essas Legal. coisas. Legal, então, peraí. Então a gente vai ter que focar, vamos estabelecer primeiro algumas metas maiores, para a gente poder chegar nas metas que vão te conectar a ela. Porque assim, a gente tem que saber se você precisa de um coach de um foco profissional ou um coach pessoal. Porque um foco profissional eu tenho minha carreira que eu quero ter um resultado específico nela. Vender mais, eu preciso liderar melhor, preciso trabalhar meu carisma. Coach pessoal tem alguns aspectos da minha vida que eu sinto que talvez não estejam colaborando, incluindo também a parte profissional, mas que eu sei que se eu trabalhar elas, eu consigo viver algo extraordinário. Não, Edson, tipo, a minha preocupação maior é com minha área profissional, né? Mas quando eu mencionei do fato da atividade física, é que de um ano para cá eu fui parando, 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 até que abandonei de vez e agora eu não consigo ter ânimo para poder retomar. Ah, entendi. Então, nesse caso, você percebe que existe um ponto de conexão, né? Você quer um Aham. processo que mexe com vida ao mesmo tempo com o profissional. Porque Isso, aí a porque gente tem eu que... acho que Exatamente. Porque a gente tem que pensar o seguinte, pô, daqui a 3 meses, como é que você quer estar se sentindo, por exemplo, então, a nível pessoal? Por exemplo, você falou, olha, eu queria ter mais energia, queria ter mais garra. Tem gente que aham. fala, olha, para mim eu quero estar levantando 50 quilos, 60 quilos no supino, eu quero estar fazendo uma corrida de meia hora. Então a gente precisa identificar primeiro o que que você sente, por exemplo, no dia 29, você vai estar satisfeito com a sua saúde e o que que vai te fazer satisfeito com o profissional. Então a gente vai trabalhar com duas metas. Sim, vamos supor, se eu conseguir aumentar minhas vendas, vamos botar 40% a mais do que eu venho vendendo, por exemplo, em vez de eu Tá, conseguir pode um, falar.
Em vez de eu conseguir um desempenho de 30 mil, vamos supor que se eu conseguir pular para 50. Então então você está me dizendo que se dia 29 de fevereiro de 2019, se você tiver feito estratégias que aumentaram a sua meta, a sua produtividade em 40% de vendas, você identifica que, pô, o processo deu certo para você. Sim, No âmbito profissional. sim. A gente vai discriminar porque a gente vai trabalhar com essas metas aqui até o final, meu amigo. Uhum. Então, a gente tem a primeira meta do profissional, do ambiente profissional, que é aumentar a questão de venda de 40%. E pessoal, você foca mais a questão do quê? De saúde, de relacionamentos. Na verdade, eu gostaria de me sentir mais feliz, porque eu acho que para a gente ter sucesso, a gente tem que ser feliz, né? Perfeito. Então, vamos pensar assim, vamos fazer uma ponte. A gente está vendo, olha, daqui a 3 meses você já está vendendo 40% a mais do que você vendia hoje, antes de começar o processo de coaching. O que é que você acredita que vai te fazer feliz no dia 29? Tem gente que fala, olha, eu me sinto feliz quando eu estiver olhando no espelho, estou me achando um gato, estou saindo com uma garota, ela está curtindo meu corpo, eu estou fazendo algumas coisas assim que me fazem feliz. O que que você percebe que você ainda não faz que daqui a 3 meses você vai conseguir fazer para se fazer feliz? Bom, como eu te falei, né? Se eu voltar a ter uma vida ativa, fisicamente eu vou estar mais feliz. Se eu conseguir socializar mais, porque eu trabalho demais, então eu não tenho nenhum amigo, podemos dizer assim, eu vou estar mais feliz, entendeu? Perfeito. Então já sei até por onde a gente vai começar. Então, nesse caso, a gente vai focar primeiro no processo de vida, que ele vai ter o âmbito da carreira, mas ao mesmo tempo ele também vai trabalhar a questão pessoal, para você identificar o que, é que vai te fazer satisfeito. Vai fazer falar, pô, daqui a 3 meses eu estou me sentindo um cara top. Então vamos pensar o seguinte: durante a nossa trajetória da nossa vida, a gente tem uns marcos que são importantes. Você pode compartilhar comigo os 3 momentos mais maravilhosos que você já teve na sua vida? O primeiro momento. A minha primeira promoção, Sua primeira promoção? isso. Como é que Eu foi essa tinha, experiência? foi muito bom, eu tinha 22 anos, né? Quase que um garoto. Aí cheguei em um lugar onde todo mundo já tinha muito tempo na empresa. Aí consegui resultados bem bacanas e eu acho que eu me senti feliz porque me senti valorizado ali. Você está me É, dizendo que o reconhecimento que você teve quando você tinha 22 anos e que fez você sentir promovido foi uma coisa que foi positiva, foi marcante para você. eu me lembro que eu fiquei muito feliz com isso. Entendi. Quando você tinha 22 anos, você fez exatamente o quê? Você vendeu bastante? Você entregou algum É, resultado específico? Que eles falaram, olha, eu quero 1.000, você fechou 2.000. na verdade, eu cheguei no lugar, né, e trabalhei de um mês só. Foi um extra Natal. Aí beleza. Aí saí porque eu quis, que eles queriam me efetivar. Só que eu tinha outros sonhos na minha cabeça e tal. Uhum. Aí depois eu voltei de novo, né? Fui comprar uma bermuda. Aí me convidaram a trabalhar lá de novo. Como eu estava desempregado, aí eu fui. Aí eu consegui bater 11 cotas seguidas. 11 cotas? 11 cotas. Isso é o que Hum, exatamente? Por exemplo, a cota é um valor X de vendas que é muito difícil de conseguir, entendeu? É como se fosse um desempenho acima dos outros. Normalmente, como eu posso dizer, pelo menos onde eu estou agora, né? No máximo uma pessoa consegue por mês. E Quando você consegue. conseguiu naquele mês bater as 11 cotas. Não, naquele ano, 11 cotas. Ah, tá. É Seguidas. uma meta anual, né? Não, é meta mensal, só que eu consegui 11 vezes consecutivas. Ah, entendi. É tipo como se fosse uma meta recorrente, que você bateu esse mês, bateu esse, É, bateu esse, bateu esse, então foi contínuo 11 meses, que aí os caras falam, olha, você isso. está batendo a meta todos os meses, então você vai ser Aí promovido. eu não entendia nada de liderança, não entendia nada de vendas, e eu ia
no instinto, né? E no instinto, fui conseguindo, beleza. Aí é isso que eu não estou entendendo, porque agora eu tenho conhecimento, né? Porque aprendi técnicas, eu tenho experiência, mas em compensação não consigo chegar nem perto do que eu já consegui antes. Eu não sei se é porque eu detesto o lugar que eu trabalho. Eu não entendi. É porque você não gosta do quê? Eu não sei se eu não consigo porque eu detesto o lugar que eu trabalho hoje em dia. Isso pode ter a ver, porque o que é que acontece? Se a gente não se vê no futuro, no trabalho, a gente não vai ter motivação. Não tem. É, é que nem você falar, por exemplo, pô, você acha que você vai ter futuro com com aquela mina? Pô, não me vejo com ela com 6 meses. Você não vai fazer esforço nenhum, cara. Você fala, pô, se eu não me Aham. vejo, tipo, daqui a. Então, é uma coisa que a gente vai olhar e identificar, por exemplo, que, de fato, se você não se enxergar no futuro nessa área, existe alguma posição que você almeja ou será que uma empresa concorrente possa te oferecer uma melhor condição? Olha, eu não sei, porque eu gostaria muito de ter um negócio online, Um né? negócio online? Mas eu sei que eu tenho que estudar marketing digital, uma série de coisas que no momento eu não tenho tempo para isso, que eu trabalho de domingo a domingo, entendeu? Pauleira, E, né? O marketing digital que você queria trabalhar é exatamente com o quê? Você pode compartilhar comigo? olha, eu quero aprender sobre o ramo, mas eu quero ter um site de vendas. Ou começar pelo Mercado Livre, Você entendeu? queria Mas eu montar gostaria, um e-commerce, sim, por exemplo, olha, eu quero ter vários produtos, então eu quero ter o meu site onde as pessoas vão acessar, vou ter um tráfego de pessoas falando, olha, eu estou vendendo aqui um celular, um aparelho, estou fazendo importação, estou vendendo livro. isso. É um trabalhinho, mas é interessante. É, então, é por isso que eu teria que aprender sobre isso, né, antes. Porém, né, agora estou buscando ajuda para poder ver se eu consigo me segurar onde eu estou, porque eu sei que está difícil de emprego, mas a minha intenção era esperar passar esse Natal Uhum. e se eu continuasse com esse sentimento, aí eu ia embora. Pedir para ir embora e ir, porque eu me sinto muito privado de tudo que eu fazia antes. Não tenho tempo para minha namorada, não tenho tempo para jogar futebol. O meu único lazer hoje em dia é assistir o jogo do Flamengo, que eu sou apaixonado pelo Flamengo. Mas fora isso, você vê que o emprego consome boa parte da sua semana. Porque normalmente eu trabalho de 8h30 da manhã até 9, até 21 horas, 21h20. E você quer uma qualidade de vida, por exemplo, falar, olha, não quero ter que trabalhar tanto tempo, me abdicar de tantas coisas por isso. É, tipo, domingo eu gostaria de estar em casa, feriado eu gostaria de estar em casa. Isso aqui é um ponto E, bem bacana aqui que você está me trazendo. Porque, então, nada disso eu tenho. hum? E nada disso eu tenho. Eu vou te falar, eu fiz o método CIS, como eu te falei. Aí Uhum. eu precisei me ausentar 5 dias do meu emprego. Para eu poder conseguir essa liberação, eu trabalhei 120 dias. Nossa. E a empresa não viu que você está fazendo um processo de desenvolvimento e falar, não, a gente só vai liberar se você se matar. Não, olha, eu não culpo nem a empresa, entendeu? Eu culpo a minha gerente, que inclusive foi demitida mês passado. Nossa. Porque ela que fez, como posso dizer, é, fez isso comigo em troca desses 5 dias, mas eu tenho certeza que a minha empresa, a minha direção não sabia. Hum, Entende? isso foi muito antiético, né? O problema é que a gente está subordinado, né? É, Então você me falou, olha, o primeiro momento foi, depois de ter batido 11 cotas, eu ganhei conhecimento e eles me ofereceram a promoção. Aí foi um momento bacana. Que segundo momento é. que você pode compartilhar comigo também, que foi um momento extraordinário, um momento maravilhoso da sua vida? Eu acho que. Acho não, tenho certeza. Eu acho que
o fato mais extraordinário da minha vida foi quando a minha mãe fez o exame e viu que estava curado do câncer. Putz, ela passou por esse tratamento, né? É, aí foi uma coisa difícil, né, claro, mas que deu tudo certo, né? Entendi. E nesse caso você estava acompanhando ela durante o tratamento? Tá, É, eu sei como é que é um tratamento, é uma doença assim muito devastadora, assim, inclusive para com a família, né? Infelizmente eu tive parentes que acabei perdendo por essa doença, né? Eu fico é, muito feliz que uma pessoa conseguiu sobreviver e espero que ela viva muitos anos ainda. amém. Né? Então você está me dizendo que o segundo momento foi quando sua mãe falou que ela tinha se curado do câncer, foi um momento que você falou, putz, valeu muito a É, pena, porque a gente olha assim e fala, pô, a mãe, né? é. E um E pode falar. isso também foi bom porque, tipo, que eu era meio incrédulo em relação à religião, essas coisas, né? Mas isso daí, tipo, que me mostrou que tem algo que tem uma energia, tem algo que é muito superior a nós. Tem. E por incrível que pareça, não é religião, mas é assim, existe uma força sistêmica maior. Né? É Não, difícil é de isso. entender, mas a gente sente que tem alguma coisa além, né? Uhum. Então, bacana. Então, você falou, olha, os dois primeiros momentos, ter sido reconhecido e ganhado a promoção, e ver que a sua mãe tinha sido curada do câncer. E num terceiro momento que você pode compartilhar comigo, que foi um momento, assim, maravilhoso. Ah, é uma coisa até meio engraçado, porque é uma coisa meio boba para a maioria das pessoas, né? Hum. Mas o terceiro dia mais feliz da minha vida foi o dia 6 de dezembro de 2009, que foi quando o meu time foi campeão brasileiro. O Flamengo foi campeão. É, aquele dia eu extravasei. Eu sei que acabou o jogo 6 horas, eu só cheguei em casa no outro dia 7 da manhã. Então, para confraternizar, você fala, pô, o Mengão jogou, ganhou o campeonato. Ele jogou contra quem? Contra o Botafogo? Não, foi contra o Grêmio na última rodada. Ah, é verdade. Brasileiro. O Brasil ou Brasileirão? Brasileirão. Ah, ele ganhou e É, foi quando? Foi dia 6 de dezembro de. 2009. Ó, isso é uma coisa bacana, hein? Porque você falou, pô, eu gosto de jogo de futebol e o dia que meu time conseguiu ganhar, eu falei, caramba, velho, eu tava lá para comemorar. É, Nossa, bacana. Porque isso é uma coisa bem importante. Então você tá me dizendo que, ó, os momentos três marcantes para você, Fabrício. Pô, primeira promoção do seu conhecimento, ter visto que sua mãe se recuperou bem, se livrou de uma doença que é o câncer, e ao mesmo tempo foi quando você estava presente para a vitória do seu time. Então foi o momento da confraternização do momento, né? isso. Tava todos os meus amigos, tava todo mundo, foi bem bacana. Muito interessante. A confraternização foi um momento assim bem interessante que você falou, porque você falou, olha, eu tô querendo trabalhar meu lado social e, pô, esse momento foi importante, né? É, E se a gente for olhar agora para o outro lado da moeda, a gente teve os momentos bons, mas a gente também tem os momentos que também não são bons. Você pode compartilhar comigo, se você se sentir confortável o suficiente, de compartilhar comigo os três momentos negativos que aconteceram na sua vida? posso. Eu tive um término de namoro de 6 anos, que foi bem desagradável, né? Você terminou um relacionamento de 6 anos, né? Isso, aí acabou que não deu certo. Isso foi desagradável. Deixa eu pensar em. Na minha vida não teve assim, nada muito. E os momentos negativos, por exemplo, foi, olha, o momento negativo foi, eu terminei um relacionamento de 6 meses e eu fiquei mal por um tempo. Você ficou mal mais ou menos por quanto tempo? Ah, fiquei mal. Eu fiquei mal por etapas. Se eu for somar tudo, eu devo ter ficado uns 8 meses, mais ou menos. Pô, é um tempo considerável, né? Porque eu fiquei mal, aí achei que estava me recuperando, aí depois eu tive recaída, aí fiquei mal mais um tempo, aí eu consegui me, como posso dizer, consegui superar.
Ah, sei como é que é. Mulher é um bicho fogo, cara. né? E sem contar que, tipo, quando eu conheci eu tinha 17 anos, entendeu? Primeira Fui até. namorada? É, assim, em casa, assim. É tipo aquela Todo namorada que você apresentou pra família e tal, aí daqui a dia. pouco você termina o relacionamento, aí a pessoa pergunta, e é, fulana, como é que ela tá, tal, não sei o que. Aí fala, não, a gente terminou. É, Tipo, ah, tá, foi mal. Então, tipo, você tá me dizendo que o momento negativo foi quando você terminou um relacionamento, que você ficou, vamos dizer assim, meio fragilizado e abalado por uns 8 meses, mais ou menos. E outro momento que é. você pode identificar que foi um momento ruim que você passou, uma situação negativa? Ah, quando criança eu tive uma série de momentos negativos com em relação a colégio. Pro colégio? É, Você fala assim, questão de nota, questão de bullying, briga com os colegas. não, não, é questão de notas mesmo, que meus pais eles eram muito severos com relação a isso, entendeu? E eu lembro que eu tinha dificuldade tremenda para aprender química e aquela pressão, aí várias vezes, teve uma vez que eu cheguei ao extremo de falsificar minha nota para poder tentar ganhar tempo para recuperar no outro bimestre, mas aí não deu certo, que meu pai foi lá ver e descobriu a fraude. É, uma série de pequenas coisas que eu me lembro que foram bem desagradáveis. Entendi. Então você está me dizendo que o momento foi no colégio, que você tinha uma pressão, uma cobrança muito pesada em cima de você, que era só um Isso. rapaz, com relação a notas, que você tentou até alterar uma nota ali para aliviar um pouco, porque possivelmente a tensão e o estresse devia estar até pesados, que aí quando descobriu o chinelo deve ter rolado. É. E tipo assim, e eu desde criança sempre sofri essa pressão por resultados, né? Era no futebol que eu jogava num time aqui, um time famoso aqui da cidade, então já era pressionado ali no colégio, aí saí, fui trabalhar e até hoje sempre trabalhei por meta. Eu não tenho salário fixo, sempre meta, meta, meta. E é aquilo, na minha profissão, se a pessoa ficar 2 meses abaixo, no terceiro mês, se não conseguir, vai embora, Entendi. Então entende? você sempre foi focado nessa questão de meta desde pequeno, rapaz, desde as notas que a família te cobravam, que o colégio também, que você falou, pô, eu tive dificuldade em química, e eu tinha que ir atrás desse resultado para melhorar isso. E você vem carregando desde então esse pensamento de tipo, pô, eu tô numa área que eu tenho que me tornar sempre produtivo, porque se eu não for bem, terceiro, quarto mês, tchau e bens. Sim. Legal. E um terceiro momento que você pode compartilhar comigo? O primeiro foi, em termos de relacionamento de quase 6 anos, a pressão por alguns momentos que foram desconfortáveis quando você era mais novo. E o que que você pode compartilhar de um terceiro momento negativo? Como eu te falei, eu não tive assim, muitos momentos traumáticos, assim, que eu posso apontar que foi algo terrível, péssimo, né? Mas o momento que você fala assim, pô, esse momento podia ter passado em branco, né? Que às vezes você fala, olha, foi uma situação que não foi tão boa assim, foi uma situação que, pô, eu acho que eu não merecia ter passado, né? Às vezes a gente pode superar, mas com a cabeça na época, o que que você pode dizer que foi uma coisa que também que não foi bacana? Por exemplo, não foi bacana ter terminado um relacionamento, não foi bacana ter vivido tanta pressão para chegar ao ponto de falsificar nota. É, uma coisa que aconteceu comigo desagradável também, Hum, já que você está falando de relacionamento, né? Foi um não relacionamento que eu tive quando eu era adolescente. sério? Como é que Sério. foi? Porque eu gostava muito de uma menina, Uhum, né? Aí eu pensava que ela não gostava de mim. Aí ela tinha um namoradinho, né? uhum. Aí o que aconteceu? Eu nunca falei nada pra ela, mas todo mundo percebia que eu gostava dela.
Aí a gente entrou de férias e ela ficou falando as coisas aí de mim, né? É. Aí eu me lembro, tipo, falando que eu era frouxo, medroso, que eu não falava nada com ela, que não sei o quê, essas coisas. E até que eu fiquei com raiva e fui confrontar ela na frente de todo mundo. Uhum. Aí foi um rebuliço danado, depois ela trocou de turma, mas eu me lembro que foi uma vergonha muito grande que eu passei, mas não foi assim nada que destruísse a minha vida. Mas foi um momento desconfortável, né? Você gostava da mina, mas sei lá, às vezes por uma certa timidez, um receio, assim, você fala, pô, imagina se eu vou e dá errado e o É, pessoal começa a falar e você fica falando, puta, e aí? E, isso foi desconfortável por causa da exposição. e é o medo da exposição, né? É, tanto que eu tenho receio de me expor até hoje. Eu acho que, não sei se eu comentei isso com você nas mensagens, que eu tenho muito receio mesmo de me expor ao fracasso, de me expor à vergonha, entendeu? Isso aqui é um ponto interessante também que a gente vai trabalhar. É tipo a gente trabalhar essa questão da exposição, né? Como se Aham. expor, né? Porque tem certas situações que a gente se expõe e que a gente fala, pô, se comigo já é complicado, imagine com outras pessoas. E tipo, e o medo. E se você, por exemplo, pensar, pô, a menina ficava tirando uma comigo. Mas será que talvez na visão dela, será que ela não poderia ressignificar e dizer, por exemplo, olha, tô esperando uma atitude vindo sua? Será que não poderia ser um sinal de interesse do jeito. É que assim, eu vou. Não, sim, sim, era. Ela, inclusive, falava que ela também queria. Hum, Só ah, que já sei. naquela Eu já devo imaginar como é que desenha, mas pode falar. naquela época eu era inocente ainda. Eu devia ter uns 15, 16 anos. E, tipo, ela tinha um namorado. Eu pensava, não, não, Ixi, vai dar merda, vai dar merda. é, Aí eu falei, ah, meu Deus, se o cara descobrir, vai vir. E, tipo, tem lugares que a gente fala que tá lá ali quando não tem vez. é, E aí tem esse, tipo, a mina dando uma dessa. É engraçado, assim, por causa das mulheres, porque às vezes a forma de demonstrar a intenção, o interesse delas é provocando, né? Só que às vezes a gente não tem a malícia da coisa e aí a gente fica com medo. Putz, imagina se o pessoal começa a falar, se isso chega no ouvido do namorado dela. não é. Hoje em dia, eu vejo um mundo muito diferente. Hoje em dia eu sei que isso não tem nada a ver, né? Mas naquela época eu vivia num mundo de televisão ainda, Ah, eu sei como é que é. E eu posso te né? dizer, mulher carioca é marrenta, cara. As bichas são marrentas, misericórdia, mano. É, Eu falo assim, pô, o cara que nasceu aí, dependendo da parte do Rio de Janeiro que você nasce, tipo, as bichas só falta tacar um bloco na cara, né? é mesmo. Mas aí a gente fala, pô, se mulher já assusta desse jeito, a gente fala, pô, mas eu acredito no negócio da novela, de chegar aquela coisa romântica, chamar pra ir sair, almoçar, dar flor. Aí a gente vê que não precisa disso não, é só ter atitude no momento certo ali que as coisas acontecem. Não, hoje em dia sim, hoje em dia, ainda mais agora que eu sei de linguagem corporal, essas coisas todas, aí o jogo fica muito mais fácil, né? Sim. E Sinais de interesse. olha que coisa bacana que você me passou aqui. Você me passou 6 pontos, literalmente, da sua trajetória da sua vida. Você falou, olha, os 3 momentos bons. O primeiro momento foi minha primeira promoção, reconhecimento de você ter batido as 11 cotas. Foi ter visto que sua mãe foi curada do câncer. Foi ter visto o Mengão ser campeão em 2009. Os pontos também que você viu que também foram negativos, mas foram marcantes, foi um término de 6 anos de relacionamento, ter vivido uma pressão no colégio constante, que chegou até que tentar fraudar a nota que não deu muito certo, e ter gostado de uma garota e ter tido uma certa exposição meio chata, né? Você gostar da garota, mas ela não foi mais delicada com a coisa. E se você pudesse voltar para um desses 6 momentos com a cabeça que você tem hoje em dia, que momento você voltaria? Eu acho que eu acho que eu voltaria no término do meu relacionamento, Um término do porque relacionamento? sim, porque você pode observar. Eu falei que eu comecei a namorar com ela
eu tinha 17 anos. Uhum. Aí durou 6 anos, ou seja, acabou com 23. E hoje eu percebo que eu me doei muito para bater aquelas cotas e deixei ela de lado. Nossa, realmente, foi um período assim que você fala, pô, eu tinha que fechar muitas portas, porque é um período que eu tava tentando passar aquele período do luto, de terminar e tal, então foi um período que eu falei, pô, eu teria aproveitado melhor, né? Não, você não entendeu. Por exemplo, né? Eu fui, eu fui promovido com 22. Uhum. O relacionamento acabou com 23. Ah, tá. Então, Entendeu? tipo, você tinha vivido um ano que você falou, putz, foi promovido, putz, agora ano seguinte terminei. É, porque eu foquei muito no meu trabalho, muito, 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 e fui esquecendo das outras áreas. E aí, tipo, que eu deixei ela de lado, né, muitas vezes, e isso daí também foi desgastando. Entendi. Você falou, olha, eu vou dar um tempo aqui vou dedicar um pouco mais tempo por enquanto no trabalho e a relação começou a meio que É, a sair do trilho, né? na verdade, eu fiz isso de forma inconsciente. Hum. Eu percebia que eu tava tão ligado no trabalho, esquecendo de tudo, Você acabou entendeu? falando, você falou, nossa, eu tô vivendo um período que tá acontecendo tanta coisa aqui, eu tô tão apegado com essa meta, que aí a relação ficou, às vezes, talvez, num segundo plano. Sim, E é então você teria mudado isso, né? sim. Interessante. E quando a gente olha aqui todo esse contexto da sua vida, você começa a entender um pouco mais da sua trajetória, do que aconteceu dos altos e baixos. E agora a gente tem que avaliar o seu ciclo da sua vida, que é o seu ciclo de satisfação. Você já entendeu os períodos bons, os momentos que não foram bons, o que você mudaria se tivesse a cabeça hoje em dia, e agora a gente vai ter que fazer o ciclo da sua vida. E assim, você vai fazer uma escalação de 0 a 10. Eu vou te falar um quesito, você falar como você se sente satisfeito em relação a essa área. Tipo, sendo 0, você está literalmente no inferno. 5, você está Ah, no purgatório, e 10, você está no paraíso. E aí você vai me dar suas notas para para eu te mandar o ciclo da sua vida. Cara, quando você uhum. pensa a questão de saúde e disposição, que você falou logo no começo, ô Edson, eu queria ver com você para poder ter uma vida mais saudável, mais ativa, alguma coisa assim. Como é que você avalia hoje em dia a sua vida, no quesito de saúde e disposição? Ah, hoje é 5, 5? O né? que você Comparado sente? a antes, jogar futebol, fazer crossfit, academia, fazer um monte de coisa, agora eu não faço mais nada. E quando eu faço qualquer coisinha, eu me sinto cansado. Entendi. Então você falou, olha, antigamente você fazia algumas atividades, mas aí depois de um tempo você falou, putz, não tá rolando, né? Então você coloca É. numa satisfação nível 5, né? Uhum. Então, 5. Agora, para a área de desenvolvimento intelectual, você falou, olha, você estudou bastante coisa, bastante conteúdos, e você falou, olha, eu tenho sempre uma forma de estudar, ler livros, como você deu, se não me engano, é o livro do Paulo que você deu? É, eu leio vários, né? Do Paulo eu já li todos, Ah, beleza. né? E como é que está a sua É, satisfação com relação ao seu desenvolvimento intelectual? Sua satisfação com relação a esse ponto? vou te falar, eu vou ser bem crítico em relação a isso, Hum. porque eu vejo muita palestra, leio muitos livros e tal, só que eu nunca tive tempo para poder fazer cursos. Então, eu não tenho assim uma profissão no papel, não tenho nada disso, eu gostaria de ter. Então, vamos dizer que eu me daria hoje nota 6 por causa disso. Porque, embora eu busque conhecimento, eu ainda acho que eu estou bem abaixo do que eu podia ter. Entendi. Você fala, olha, eu não fiz tantos treinamentos quanto eu queria fazer, eu queria ter feito mais. Você Isso. estudou mais pelo meio autodidata, que é tipo lendo, vendo os livros, vendo seminários na internet, mas você fala, olha, eu queria ter feito mais coisas aqui para dar uma alavancada, né? Porque às vezes É, no treinamento a coisa é diferente além do livro, né? sim, treinamento eu também fiz alguns, mas todos relacionados a vendas. E eu gostaria de ter feito uma faculdade, alguma coisa assim, entendeu? Por isso que eu tô me dando a nota bem baixa. Entendi. Então você está me dizendo que, por exemplo, nesse quesito, mas que faculdade que você queria ter feito?
Então, eu sempre gostei muito de educação física, Educação né? física, mas você se enxerga tendo futuro nessa área? Olha, eu me enxergava assim antes, né? Mas com o passar do tempo, até porque eu também gosto muito de nutrição, Uhum. né? Eu gosto de saber dos alimentos, como que o organismo faz poder processar aquilo, distribuição de nutrientes. Eu gosto muito dessas coisas. Mas hoje em dia eu já não tenho essa ambição. Hoje em dia eu gostaria de ter uma vida mais tranquila, de ter meu próprio negócio para poder eu fazer meu tempo, meu descanso, Tipo, entendeu? você queria uma coisa que você fala, olha, não tô, eu antigamente foi uma coisa legal, tipo, pensar em fazer educação física, mas hoje em dia o pique mudou, né? É, mudou. Que aí Até você, porque eu já estou com 31 anos, quanto você entende? tem? 31? 31. Eu tenho 32, cara. Então, aí não demora muito, eu vou me casar, né? E hoje em dia eu me vejo mais tendo um negócio para mim mesmo, não fazendo uma faculdade agora. Quem sabe depois que eu tiver mais estabilizado. Você sabe que tecnicamente a faculdade ela só é um instrumento. Se eu sinceramente falasse para você, cara, para você ter um diploma, para você colocar na parede e falar eu posso. Porque boa Aham, parte do conhecimento que você vai precisar, ele não está nas faculdades. Às vezes está nos treinamentos que você faz com os especialistas, que você fala, olha, eu quero estudar sobre marketing digital. Você aprende muito mais fazendo um treinamento deles, uma mentoria, do que uma faculdade. aham. Mas aí você falou, olha, eu acho que eu queria ter investido mais nessa questão de ter a oportunidade de ter tempo de fazer uns treinamentos, fazer umas mentorias. Por exemplo, o coach já foi um processo complicado para você, não foi? Poxa, Então, tipo, é pô, eu esse. já tô começando com o coach que eu preciso me acertar. Agora, imagina, por exemplo, eu ter que parar, fazer um treinamento que às vezes você tem que fazer uma imersão de 3, 4 dias. Então, o método CIS foi assim, foi uma imersão de três dias. No hotel, De, no hotel não, fazenda. não foi no Rio Centro. Eu fiquei hospedado ali perto do Rio Centro, né? Eu saí da minha cidadezinha pequena, peguei 4 conduções, né? Cheguei na Barra da Tijuca, aí fiquei hospedado lá, só ia para dormir, né? E fiz a imersão de 9 da manhã até 5 da manhã do outro dia. É bem assim mesmo, tipo, começa às 8 É, da manhã e não tem hora para acabar. é, Ali no meio você pode descansar um pouco, mas é. você falou, olha, uma coisa bacana foi quando você fez o treinamento CIS. E você fala, mano, se eu pudesse fazer isso talvez umas 2 vezes por ano ia ser ótimo, não ia ser? E Então, olha que coisa bacana. Então, você deu o quesito 6 para essa área. E na questão de equilíbrio emocional, como é que você se sente em relação a essa área? eu acho que 3, 3? né? O que que você sente que às vezes destabiliza um pouco o lado emocional da coisa? Eu acho que eu fico tão pressionado por resultado e eu fico com outras preocupações na minha cabeça, que minha cabeça fica a mil, eu penso um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso me faz perder um pouco o foco, né? Até porque também eu tenho um cargo de responsabilidade no meu trabalho, né? Eu sou subgerente. E aí eu sou obrigado a ter um resultado melhor do que o dos outros colaboradores, né? E também, hoje em dia, eu tenho uma outra namorada e estou esbarrando no mesmo problema que eu tive há anos atrás, de falta de tempo. Já está começando, talvez, começar a ter uns sinais de DR, né? Não, e eu até entendo, entendeu? Porque eu realmente trabalho demais. Nossa. Então, nesse caso, olha como as coisas começam a se alinhar. Então, você fala, ó, essa questão do equilíbrio é porque às vezes a minha preocupação se torna tão intensa que eu acabo deixando de focar outras áreas para focar só meu trabalho. E pelo fato de Uhum, focar muito meu trabalho, eu me sinto desgastado e isso afeta as minhas outras áreas. Faz sentido? isso faz. Bacana. E na Aí eu questão. não estou conseguindo ter muito equilíbrio em relação a isso. Uhum. E Durmo com mal. relação. Pode falar.
Não, durmo mal, só essas coisas. Às vezes fico pensando um monte de coisa, não tenho fome. Entendi. Então você está me dizendo que às vezes a preocupação ela toma mais espaço do que deveria, né? É, quase sempre. Você fala, pô, a preocupação parece que eu desligo da preocupação, mas a preocupação desliga de mim. Isso. Ah, então isso aqui é um ponto que a gente vai trabalhar também, porque assim, quando a gente trabalha essa questão de equilíbrio emocional, tanto a questão da gente ter de cobrança com a gente mesmo, mas a gente também saber criar uma distinção de preocupação para controlar ela, para ela não tomar conta, porque senão você trabalha 12 horas no seu trabalho, mas o trabalho não sai de você, então você trabalha 24 horas. Sim. Então seria controlar mais essa cobrança, né? Essa autocobrança, né? Que acaba sendo uma autocobrança, né? É. Então, a gente deu nota 3. Para a área focada, além da área emocional, na questão de realização e propósito, como é que você se sente em relação a essa área, de 0 a 10? Realização A2. 2? Por que que você coloca uma nota assim tão pequena? Que você sente? É, porque, tipo assim, eu até consegui adquirir algumas coisas na minha vida, mas nada assim que eu realmente falasse, nossa, como eu tô satisfeito de ter isso. Então você falou, olha, eu me preocupei tanta coisa, mas isso ainda falou, olha, ainda, talvez não tenha sido o suficiente, né? É. Eu tenho o hábito também de me cobrar muito. E Uma você deve cobrança. estar percebendo aí pelas notas que eu estou dando, né? Uhum. Eu não sei se é porque eu fui muito cobrado quando jovem. E a cobrança continua dentro de você. É, Então a gente dá a nota 2 porque você sente que talvez você se cobra tanto assim que você começa a ver que às vezes o que você pode ter conseguido ainda não foi o suficiente. é. Às vezes pode ser essa palavra, o suficiente É, que. tipo, eu me sinto como se nunca tivesse conseguido nada de extraordinário. Nossa, isso é pesado, né? Uhum. E na área relacionada a recursos financeiros, como é que está a sua satisfação com a questão de recursos financeiros? Gestão, organização, Olha, eu sou uma pessoa organizada, mas eu vivo no empate. no empate. Por exemplo, o salário entra e já sai. Não, eu até consigo passar o mês todo com o meu salário, só que quando eu digo empate, é porque não falta nem sobra. Fica justo, né? É. Você não tem nenhum tipo de trabalhar com um tipo de aplicação, deixar o dinheiro separado, por exemplo, para fazer viagem, alguma coisa assim? Não, viajar eu não viajo por causa falta de tempo mesmo. Sempre foi assim. E eu já até tive pensando em ter algum tipo de renda passiva, mas aí sempre acontecia alguma coisa que eu tinha que gastar o dinheiro ou alguma coisa do gênero e eu desistia. Entendi. Então, que nota que você avalia para esse quesito na sua vida? Quesito de recursos financeiros. Você acha que 0 tá no inferno, 5 tá no purgatório e 10 tá excelente. Não, vamos botar que eu tô no purgatório. Vamos botar que eu 5 ou 4, 5 ou 4? né? Tá Tipo mais pro assim, 4 ou mais pro 5? eu acho que vamos botar 5, já que eu tô no empate, né? Pra poder ficar no meio. É, o empate. É, pensa assim, empate tá no meio, né? É. Fala assim, já viu piores, né? Ah, já, pô, eu vejo diariamente no meu trabalho. O pessoal falando, nossa, tô endividado, o cartão tá estourando. Eu tenho uma Ah, pessoa que trabalha comigo que ah, ele pega o pagamento e já reclama. Vixe. Ele faz os cálculos e vê que não é nem perto do suficiente. Porque aí a gente entra na questão de gestão, né? Aí ele começa a pensar no que ele não vai pagar esse mês. Nossa. Ele precisa fazer quanto antes uma consultoria financeira para fazer essa organização, porque se ele tem pendências,
Ou ele organiza isso, ou a pendência vai virar bola de neve. Eu trabalhei 8 anos no banco e eu sei como é que é isso. É A pessoa não difícil, fala, né? olha, você tem que saber, não, quanto que você pode dedicar por mês para pagar a dívida. Se você não tiver unificado tudo, você vai pagar, às vezes, o dobro, o triplo em pouco tempo. Então, a gente colocou nota 5 na questão financeira. Com Uhum. relação à questão contribuição social, que você contribui não necessariamente com pagando imposto, mas a questão de você ajudar o outro sem querer alguma coisa direto, ou alguma forma de contribuição social. Você tem alguma coisa assim que você faça? Olha, eu tenho o hábito de, por exemplo, a pessoa me pediu alguma coisa, eu ajudo. Mas eu me propor, tipo, ajudar numa comunidade ou então numa instituição, alguma coisa assim, eu nunca fiz nada do tipo, Por exemplo, falar, né? olha, às vezes o pessoal pede doação, por exemplo, para levar 1 quilo de feijão para uma instituição, ou algum trabalho assim. Não, olha, é o que eu tô te dizendo, quando alguém me pede, eu sempre contribuo, mas eu também não tenho iniciativa de procurar contribuir, entendeu? Entendi. Então, quanto é que você avalia esse quesito de 0 a 10? Ah, vou botar 5 também, 5 no empate também? é, Tipo, eu porque não corro atrás, mas quando alguém pede, porque, tipo, vou te dar um exemplo. Eu daria uma nota maior se eu fosse voluntário em algum projeto, alguma coisa assim, sabe? Aí eu me daria nota maior, mas como não, aí acho que 5 tá bom. certo? Então, olha que coisa interessante aqui. A gente tem duas notas parecidas para recurso financeiro e contribuição social. Outra área que a gente vai olhar também é a questão de família. Você falou, olha, eu passei por uma situação que foi a situação do tratamento da sua mãe, ela felizmente, graças a Deus, ela está melhor. Como é que você diz a sua satisfação em relação à tua família? Eu me dou muito bem com meus pais, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para poder demonstrar carinho, essas coisas, porque eu fui criado assim. Aqui na minha casa, normalmente, a gente não é muito de ficar beijando, abraçando, mas eu me dou muito bem com eles. Se for ver por esse lado, né, eu daria 10. Uhum, Mas se for é, no critério de demonstrar afeto, está uhum, descarregando o telefone. Aí, de demonstrar afeto, uhum. aí eu daria nota menor, tipo 7. 7, mas assim, é um 7-7 ou um 7 para 5, 7 para 6? Não, 7 mesmo. Você fala, não, a gente não tem muita troca de afeto, muita coisa assim, mas eu me dou bem com eles. Sinto que Sim, poderia ser melhor, mas tá bom. é, Faz sentido? Então você daria de 0 a 10 a nota 7 para esquisito, né? sim. Perfeito. E quando a gente olha também isso aqui, a gente tem que ver também um próximo setor que é a questão de desenvolvimento amoroso. Você falou, olha, tô com uma namorada, tenho planos para casar, já tô com mais de 30. E você falou, olha, isso aqui talvez esteja se repetindo o que aconteceu com uma ex. O que que você pode falar um pouquinho para mim que você pode compartilhar do seu desenvolvimento amoroso com a sua mulher? Então, o que que eu posso compartilhar? É, desde quando esse meu relacionamento acabou, que eu tinha 22, 23 anos, aí de lá pra cá eu tive alguns relacionamentos, Uhum. mas eu nunca consegui reproduzir o mesmo sentimento que eu tive, Daquele entende? primeiro, né? Aí eu consigo, eu convivo bem, eu gosto da companhia, essas coisas todas, mas amor eu não consigo sentir. Hum, aquele amor romântico, né? Que você idealiza e você fica pensando, nossa, que horas que ela vai sair? Será que ela vai estar aqui comigo? Sim, eu vou te dar um exemplo claro, né? Uhum, Quando eu tive essa minha namorada, eu imaginava minha casa, né? Meu carro, meu cachorro e ela. Não nessa ordem. uhum. Agora não, agora eu penso na minha casa, no meu carro, no meu cachorro e uma interrogação. Será que é essa? Será que não é? É,
É porque se tem uma interrogação, às vezes tem alguma coisa, né? E o que Sim, acontece? Às vezes a gente tem que ver, por exemplo, se a relação que a gente tem, ela tá satisfatória. Porque às vezes a nossa expectativa, a nossa satisfação, mesmo que às vezes ela possa ser real ou não, mas ela interfere. Se você falar, pô, eu me enxergo tendo minha casa, meu cachorro, mas a mulher ali do meu lado eu tô na incógnita, isso pode significar alguma coisa. é. E como é que você pode avaliar o seu desenvolvimento, a sua satisfação com relação ao seu atual relacionamento? Que nota que você dá? Olha, eu tenho um relacionamento bem estável, né? É, agora a gente está de um ano para cá, a gente tem brigado mais por causa desse meu atual emprego, né? Mas a gente se respeita, a gente se dá bem, mas eu acho que o negócio é mais comigo do que com ela. Então, eu acho que eu me sinto nessa relação com nota 6. Nota 6? Isso. 6 para 7 ou 6 para 5? Bom, se eu fosse ser mais criterioso, acho que 6 para 5. Então, você deixaria no 6 mesmo ou deixaria no 5? Ah, vamos botar 5,5. 5,5? Então, vamos colocar É, 6. tá. Porque você falou, olha, é uma relação que a gente tem, tá estável, mas também não é aquela relação que você não, sei lá, você não morre de amores, né? Você fala, não, É. eu quando mais novo faria umas loucuras. Hoje em dia eu paro e penso, não, acho que não. Aí você falou, então, tipo, a relação, por exemplo, devido à questão do meu trabalho, talvez esteja acontecendo alguns desgastes, ela entende, mas isso talvez pode de alguma forma afetar, né? Ah, pode. De vez em quando a gente tem algum arranca-rabo por causa disso. Ah, mas além dela, existe alguma outra mulher que, sei lá, talvez você tenha vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Uma É, a expectativa atração. paralela, por exemplo, às vezes você fala, olha, eu tô com ela, mas talvez esteja gostando de uma outra. Isso aqui fica só entre nós, mas, por exemplo, você fala, olha, acho que eu poderia ter uma outra mulher porque essa incógnita não tá tão definida assim, né? Olha, gostar de outra mulher, não, mas atração, essas coisas assim, eu tenho. Até aí é saudável. Isso aí, tipo, não tem o que fazer. Você sempre vai ficar atraído por outras mulheres, não tem como. O É, instinto masculino, ele é assim. mas, Mas, por tipo, exemplo, expectativa, porque expectativa, Oi, pode falar. expectativa com outra pessoa, não. Não tem. Entendi. É porque a gente fala isso porque às vezes você fala, por exemplo, pô, eu tô com uma relação aqui legal, mas não é bem a relação que eu queria. Mas às vezes você pode falar, pô, talvez eu não seja tão inocente para deixar uma emoção anterior tomar conta, para ser apaixonado louco por uma mulher, mas eu posso estar numa relação que eu posso construir alguma coisa com ela. Né? E por incrível que Mas, pareça, é diferente. É diferente. Uma coisa é tipo você criar um amor espontâneo pela excitação, pela exaltação da coisa, e outra coisa é você conhecer uma pessoa bacana e vocês começam a fazer algumas coisas que você fala, nossa, até que tá me surpreendendo. Pergunta como você disse. já passou por isso? Tô passando, né? Eu pensei que a relação não ia durar nem um mês, já tô há 7 meses, cara. Tá bom pra caramba. Pô, cara, eu olho assim e falo, mano, não é tipo aquela mulher que você conhece e fala, mano, tô apaixonado por ela. Mas é uma mulher que eu conheci, eu falei, pô, eu gosto dela, tal, a gente tem uns momentos bons, mas a gente começa a construir umas coisas assim paralelas que começa a criar, tipo, de um jeito diferente. Não é coisa espontânea, tipo, você se pega apaixonado. Não, mas você começa a construir planos. Quando a gente Aham. tá apaixonado, a gente cria automaticamente, sem perceber, no momento de ócio, ficar sonhando com a pessoa, criando plano, expectativa, tal. Aí, conforme a gente vai amadurecendo, vai tendo outras necessidades, a gente começa a pensar menos. E aí, Uhum. por isso o encanto ele é tão forte quando a gente tem mais ócio e menos quando a gente vai ficando mais velho. Então, eu tô entendendo por que que eu tenho tão pouco agora. Acho que já pode ter, de alguma forma, ter feito sentido para você. Né? A questão também relacionada à vida social. Você falou, olha, eu queria também trabalhar a questão da vida social, porque meu trabalho está levando uma boa parte da minha vida,
tempo que eu tô acordado, uma parte dele, até no sono eu já tô trabalhando. Então, como é que tá a sua questão de vida social? Olha, minha vida social é bem pouca, né? Eu tenho meu círculo de profissional ali, né? Dos meus colegas de trabalho. Às vezes eu saio, vamos falar, um dia no mês, assim, saio, vou beber uma cerveja, entende? Uhum. Mas amizade de ter amigos me ligando, ou de eu ligando para amigos, essas coisas assim eu não tenho. Entendi. E quando você me fala isso, e você pensa numa nota pessoal, que é sua, de 0 a 10, quanto que você dá de satisfação? Ah, dois, 2? é. Você fala, pô, é verdade, agora eu tenho uma vida que às vezes, a maior parte da minha vida social está dedicada no trabalho, né? É, porque os meus amigos do time foram me deixando porque eu parei de ir nos jogos, né? Parei de ir nas peladas. Aí meus amigos da academia também sumiram porque eu parei de ir para academia. E assim foi um ciclo, né? Foi um Pra você ciclo ter uma que... noção, ó, hoje eu só participo, tirando o grupo da empresa, eu só participo de um grupo no WhatsApp, Nossa, né? interessante. Então a gente daria numa nota 2, tipo, meu ciclo social, eu acho que dá para melhorar, né? Tem um potencial muito grande se a gente trabalhar. E quando a gente olha também para outro aspecto da, da nossa qualidade de vida, dos nossos relacionamentos, a gente também tem a questão de momentos de diversão. Coisas que você faz, por exemplo, eu gosto de ver futebol, ver o meu Mengão jogar. O que que você pode dizer em relação à satisfação que você tem com relação a hobby, fazer coisas que você se diverte, a momentos de criatividade? Bom, fazer coisas que me divertem. Às vezes eu vou assistir o campeonato de várzea que tem aqui na minha cidade, Uhum. mesmo assim, bem de vez em quando. Às vezes como eu falei com você, eu paro num barzinho beber uma cerveja, assisto o jogo, muitas das vezes até sozinho, e só. E quanto é que você avalia essa questão de 0 a 10? Na questão de hobby, da sua curtição, dos momentos de diversão? Vou botar dois também. 2 também. Você fala, pô, realmente eu tô. Não é tanta coisa que eu podia curtir, eu já curti mais na minha vida, mas hoje, sei lá, acho que as pessoas terem, de certa forma, tomado rumos diferentes também acabou afetando essa área, né? É. Certo. E a gente olhando também para outro requisito aqui, que é a área de plenitude e felicidade, num olhar um pouco mais amplo, quando você pensa nesse quesito, plenitude, que é o momento que você sente, de certa forma, pleno, com o peito cheio de ar e felicidade, o que que você sente em relação a essas áreas, depois de começar a compartilhar isso comigo? Não, eu já, de vez em quando eu preencho o mais aqui, que eu tenho aqui, né? O Uhum. mapa de avaliação sistêmica. E eu avalio minha vida, plenitude, como você falou, satisfação, isso tudo aí, nota 3 também. Nota Porque, 3. porque, tipo assim, eu tenho um bom convívio com meus pais, né? Uhum. É, eu eu estou insatisfeito com o meu intelectual, né? Minha área conjugal também está ruim, Uhum. servir também está ruim. Então, é impossível a gente estar satisfeito com tanta nota baixa, né? Entendi. Então você daria uma nota 3, né? Se eu fosse fazer um somatório dividir, eu acho que a média seria por aí. Entendi. Então, se a gente olhar nesse quesito, o último elemento para a gente fechar o nosso ciclo é a questão de contato com a espiritualidade, que não é necessariamente uma religião, mas uma conexão, talvez, com uma entidade maior, uma entidade suprema, talvez uma entidade divina ou alguma força cósmica maior.
como é que você se sente em relação a esse quesito de espiritualidade, como indivíduo? Olha, eu vou te falar, eu melhorei um pouco, né? Como eu falei para você, eu concordo, eu acho que Deus não tem nada a ver com religião, né? E eu acredito em Deus, acredito em Jesus, e só também, né? Não acredito em santo, não acredito em nada dessas coisas. Porém, só lembro de Deus quando estou no sufoco, No momento do né? aperto, né? É, às vezes eu tenho até vergonha de orar. Eu só oro quando eu já estou já com a água aqui, ó. Hum. Então, Quando você precisa de uma voz assim, tipo, uma voz que ilumine, né? eu só não vou me dar zero por causa que eu acredito nessa energia que eu estou te falando. Mas eu também me dou dois nessa área de espiritualidade, Nota 2, né? né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, e isso aqui que a gente fez, eu vou estar te mandando. Você tá com. Ah, não, você tá no celular, né? Aham. Porque eu vou te mandar uma coisinha aqui para você ter uma ideia como é que tá os seus. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com você a minha tela. Eu acho que eu consigo. Share. Dadadá. Você tá conseguindo ver minha tela? Tô, mas tá carregando alguma coisa. Aí, agora tô. É, tá no pente aqui. Você tá vendo esse ciclo da vida? Aham. Então, cara, esse é você. O É. ciclo da vida, ele é uma roda. Sabe quando a gente tem uma roda de carro que você Hum. começa a andar, mas tem um lado que às vezes tá mais comprido, outro está mais curto, e você começa a andar, dar aqueles tropiços, como se estivesse Aham. atravancando alguma coisa? Não roda, né? Exatamente. Pensa que é uma roda que às vezes ela não está girando redondinha, ela está girando paf, paf, paf. Aham. Faz sentido para você olhar essa imagem? Ah, faz. Eu preencho essa ferramenta de tempos em tempos. E você não vai acreditar, mas em setembro tava pior. Sério? Aham. Nossa, e o interessante é que a gente olhando o ciclo da vida, a gente vê que às vezes a nota mais baixa, ela pode alavancar algumas coisas mais altas na nossa vida. Por exemplo, a gente tem notas que a gente colocou que são setores que estão um pouco satisfatórios que a gente pode trabalhar na questão de realização de propósito, vida social e criatividade e hobbies, e também espiritualidade. A gente tem essas palavras aqui que talvez façam sentido para você, que se a gente começar a trabalhar nesses setores, talvez a gente consiga levantar a sua energia, a sua satisfação. Faz sentido? Faz. Então, vamos pegar, para a gente começar, áreas de potencial. A gente tem aqui, a gente vai focar, principalmente para começar, trabalhar realização e propósito, porque aí a gente vai focar, tipo, tudo focado no objetivo. A questão também focada como é que tá aqui? Opa, na vida social, hobbies e diversão, e talvez espiritualidade, certo? Então a gente tem aqui algumas coisas para a gente já começar a enxergar que a gente tem um potencial. Então, acho que depois que você viu isso aqui, talvez você tenha percebido que onde a gente pode começar a investir as nossas ações chaves, para você ter uma evolução e prosperar, tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal, a gente pode começar a trabalhar por essas áreas. A gente começar a trabalhar o seu propósito, a sua vida social, os hobbies das coisas que você gosta de fazer, se a gente puder melhorar esses pontos, você vai sentir que vai começar as coisas a acontecerem diferente para você? Eu acho que sim, porque eu te falei no começo da conversa, né? Eu acho que para a gente conseguir ter sucesso, a gente tem que ser feliz antes, sabe? E o que traz felicidade são pessoas,
Sim. entende? Então, olha só que interessante. Se a gente, vamos começar a nivelar isso aqui. Bom, a primeira coisa que é, eu não sei se você está vendo aqui a minha tela, acho que você está só com o ciclo da vida, né? Não, eu tô vendo você também. Tá vendo a minha anotação aqui do Evernote? Tô. Então, deixa eu só Não, tô ver. vendo só a roda. Ah, tá. Não tem problema aqui. É, eu só consigo uma por vez. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que começar a focar, a gente tem 4 áreas que a gente vai ter que identificar ações chaves para elas. Focar na questão de hobby, na questão da vida social, talvez na espiritualidade e então a gente ir para a realização do propósito. Mais ou menos nessa ordem. Faz sentido para você? Faz, eu também já tinha percebido isso, quando eu preenchi a ferramenta sozinho. Só que o negócio é que eu não consigo achar tempo. Então, mas aí a gente, aí que tá. Às vezes o tempo é uma coisa relativa pelas coisas que a gente está focado. Por exemplo, às vezes você pode falar, olha, tô sem tempo, mas porque às vezes você está muito focado no trabalho e mesmo na vida social você ainda continua focado no trabalho. Às vezes no relacionamento você continua no trabalho. Às vezes você pensando tanto isso, então às vezes é aquele momento que você fala, quer saber? Dane-se meu trabalho, eu quero curtir com meus amigos o jogo do Mengão, próximo jogo que vai ter. Aham, E às vezes você pode falar, eu posso fazer isso. Então, para a gente começar a trazer com que a sua satisfação pessoal venha repercutir no profissional, a gente primeiro precisa trabalhar isso. Porque quando você começar a falar, pô, tô com a vida, minha vida social tá melhor, eu tô fazendo mais coisas que eu me sinto bem, eu tô talvez me conectando um pouco com uma entidade maior, e isso tá me fazendo sentir bem, será que minha área de trabalho não vai melhorar? é. Para começar? É, eu acho que sim, porque também vai. Bom, pode me trazer a vontade, né? O ânimo de novo, né? Exatamente, porque o que acontece? Se você focar só no trabalho, você não vai ter um ânimo genuíno. Agora, É. você trazer um ânimo, não tem como desconectar o profissional do pessoal, não tem como. Um sempre vai influenciar o outro, mas a questão é, quando você tem um lado que não está satisfatório, ele afeta o outro. Então, nesse caso, a gente está vendo que, olha, o trabalho está no nota 5, mas a vida pessoal está na nota 3. Então, se Aham. nessa média geral eu tô com nota 4 desses dois áreas, se eu investir um pouco mais na nota 3 para ela subir para o 5, será que a minha média geral melhora? Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Então, Mas isso que eu... você, Oi, pode falar. você acredita que se eu investir nessas áreas, também essa pressão por resultado também vai diminuir? Eu acredito que sim, porque o que acontece? Às vezes, a estratégia que a gente mais procura para resolver o problema tá quando você não pensa nele. É, Uhum. às vezes você fala, nossa, eu tô no meu trabalho 16 horas para resolver um problema. A hora que você sai e você vai no bar tomar cerveja, você, putz, boa ideia, agora eu sei o que fazer. Uhum. Ah, tomar um remedinho aqui também que não tá fácil. Não, e isso tudo, você acabou de ver é coaching, cara. E como é que você se sente depois de começar a ver isso aqui que eu te falei, cara? É, algumas fichas vão caindo, né? Exatamente. E a questão é que o processo do coaching é uma sequência de fichas caindo que vão fazer você chegar no resultado. Porque a partir do momento que você tá com uma vida social melhor, você tá curtindo mais as coisas, tá tendo mais os hobbies das coisas que você aprecia, você está melhorando a questão de espiritualidade, isso vai repetir no seu trabalho, você vai começar a ver que, pô, agora eu tenho uma vontade de me expor mais, agora eu estou feliz aqui com a minha vida pessoal, vou me expor no meu trabalho, vou trazer minha alegria, eu vou poder ter mais criatividade para aumentar meu lado social, para conhecer gente nova, eu vou estar preparado para, tipo, deixar o meu trabalho no meu trabalho e não abdicar tanto da minha vida no trabalho para curtir as outras coisas boas da vida. Então, isso que é o processo. Então, a gente vai fazendo uma continuidade para que você, daqui a 3 meses, fale: Nossa, Edson, aquele dia que eu comecei com você em novembro, a minha vida já está outra.
Faz sentido? Faz. E o que você já tinha pesquisado também, além do coach, além dos livros do Paulo que você tinha visto? Você tinha feito o CIS também? É o segundo treinamento do Paulo que eu faço, né? Eu fiz o Poder do Foco, agora fiz o Método FIS, mas eu já estudei um pouco sobre lei da atração, sobre PNL, uma série de coisas para desenvolvimento masculino, uma série de coisas que eu não me aprofundei tanto quanto no coach integral sistêmico, mas já estudei muita coisa. Sim. Estou estudando até PNL, pode falar. É que tá um pouquinho baixo, mas pode falar. Então, aí eu não me aprofundei tanto, igual estou me aprofundando agora no coach integral sistêmico. Mas já estudei muita coisa relacionada a desenvolvimento pessoal. Então, e detalhe, você começa a investir nessa área, você não para. Porque assim, eu Aham, também tenho formação em PNL. Eu tenho o pós-master master em PNL, que eles chamam Master Practitioner. É um aham, curso que, se você tiver a oportunidade de você falar, olha, eu tenho R$ 7.000 sobrando, não, R$ 7.000 você faz o primeiro, que é o Practitioner. Até você fazer a formação do nível trainer que eu cheguei, você vai gastar na faixa dos R$ 20.000, mais ou menos. A mesma coisa aham, com o ganho do coach, mas o aprendizado que você tem, ele, tipo, é assim, você carrega para essa vida. uhum. Se eu Então, olha, pudesse... Aí pode falar. lendo os livros, né? E tem um que eu gosto muito, que é o Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. Eu já aprendi muita coisa, eu já consigo identificar mentira, entendeu? Sinais de propriedade, várias coisas. Imagina se aprofundando assim como você. A gente vê Exato. o mundo de outra forma, né? Uhum. Você começa a enxergar o mundo e você começa a enxergar possibilidades, por exemplo. Às vezes você fala, pô, poderia resolver esse problema com alguma coisa que eu aprendi. E o legal Ah, do processo de coaching, ele é o quê? É focado principalmente o quê? A identificar quais são as estratégias que no percurso que a gente vai ter, você vai usar para conseguir alavancar seus resultados. Inclusive, ah, muitas coisas que você estudou, que a gente vai fazer a cada encontro, você vai me mostrar e falar, olha, eu estou precisando melhorar minha técnica de vendas, e aí a gente começa a falar, pô, é verdade, como é que eu faço para vender mais, tendo que gastar menos saliva, falando, mexendo com as pessoas certas, porque aí você vai começar a ver que, pô, talvez para produzir menos, para você trabalhar menos, você pode produzir mais. aham. E aí você fala, pô, é Ah, verdade. mas Pode falar. é isso mesmo que eu busco. Eu estou tentando achar uma forma de produzir mais para poder ter que trabalhar menos e ter mais tempo, para poder investir em outras áreas. Exatamente. E aí, durante o percurso, a gente vai entender quais são as estratégias que vão impactar as pessoas que você precisa impactar, os seus stakeholders. São os clientes, são os chefes, são os colegas. Todo esse contexto das pessoas que te envolvem, quando a gente começar a trabalhar com isso aqui, vão começar a ficar mais claros para você. Fala, pô, como é que eu posso conversar com mais clientes? O que que eu posso usar para mexer mais com ele? Será que existe alguma técnica para mexer mais? Eu posso usar técnica seed? Posso usar alguma técnica de ponte ao futuro? Posso usar até uma técnica de coach com a pessoa? E você começa a ver que, nossa, você tem muitas possibilidades para começar a impactar mais, gastando menos. Aham. E o que que você já tinha falado com algum outro coach, alguma pessoa assim, outro profissional? Então, eu me cadastrei no site, né, que você me viu. Uhum. Aí eu tenho 3 pessoas que me convidaram a conversar, né? Você é a segunda pessoa. Aí antes de você, eu já tinha conversado com essa pessoa que eu conversei antes, né? Ainda tem mais um que vai falar comigo também. E antes disso, eu também tive conversando com o José André, que é um diretor da Febracis. Ah, Entendeu? conheço o Instituto aqui de São Paulo, fica na Paulista, é muito bom. Então, esse coach que eu estou te falando, o José André, ele é o mesmo do Rogério Minotouro. Ah, já ouvi Aí eu falar do tive, Minotouro. então, ele faz coach com esse rapaz, o Lucas Moura, também jogador de futebol, faz coach com ele. E eu tive a oportunidade de conversar com ele em Niterói, no treinamento, né? E agora no Método CIS eu tive de novo.
Uhum. Mas só vocês três mesmo de coach que eu conversei. Falei também com o Paulo, mas naquela muvuca não tem como dar atenção, né? Você sabe que ele que dá treinamento, ele cobra uma paulada, né? Para não fazer. Se for do Minotouro, no mínimo a sessão para não fazer é R$ 600 online. É. Presencial, ele não tem nem agenda. Porque Uhum, o que acontece? Mano, você pensa, eu preciso de um processo de coach para ter 3 meses. Se você brincar com uma pessoa assim que você já tem a referência, você pegar 10 sessões, você vai gastar 5 a 6 mil reais no mínimo. não, eu sei disso. Então você vê, fala, nossa, é um valor assim, tipo, que você fala, olha, é um valor que às vezes pode acabar incomodando. E eu acredito que assim, a gente consegue ter um potencial muito grande para conseguir fazer o seu resultado. Eu não sei exatamente se você gostou dos outros atendimentos ou não, mas eu gosto de focar principalmente em resultado. Eu quero que, por Ah, exemplo, a gente, com essa definição que a gente pegou aqui, se, claro, a gente der continuidade, eu quero que daqui a 3 meses você esteja me cobrando. Olha, Edson, lembra aquele ciclo da vida que a gente fez há 3 meses atrás? Vamos fazer hoje para ver se as coisas mudaram. E se você uhum, não falar, olha, Edson, tá exatamente igual, tá pior, eu sinceramente até devolvo o dinheiro. uhum, Porque para mim o importante é o resultado. O processo, qualquer pessoa pode fazer. Se não for com, por exemplo, um trainer ou uma pessoa assim que fala, olha, o processo de coaching é isso, mas trabalha com resultado, aí começa a gaguejar, você vai perceber mais do que eu, aí você vai ver que realmente a pessoa vai oferecer uma coisa que vai falar, se não der resultado, paciência. E o meu objetivo é o quê? É o resultado ou o resultado. É você falar, pô, Edson, eu consegui esse mega resultado, melhorei em 40% minhas vendas, tô mais feliz, tô tendo uma vida social saudável, meu relacionamento melhorou, pô, agora eu tô gostando de me expor, eu tô podendo curtir mais os jogos do meu Mengão. É isso que eu vou querer, cara. Pra você me falar daqui a 3 meses que, pô, agora você tá conseguindo. uhum. E você sabe mais ou menos qual o valor que já te passaram pro processo de coaching? O anterior. Isso. Então, ela me deu duas opções. Uhum. Ou eu pagava 1.200 à vista, ou três parcelas de 500. Geralmente é o padrão desse valor, né? Que na verdade é por 1.500 ou 1.200 à vista. Uhum. Esse geralmente é o valor de alguém que está acabando de sair da formação. Você perguntou quanto tempo ela tem de experiência? Não, o que eu fiquei meio preocupado Hum, foi porque eu fui no Instagram dela, uhum, né, para poder ver, né, porque normalmente a pessoa expõe o trabalho lá, uhum. e eu não vi nada relacionado a isso. Tá seguindo o meu Instagram lá? Tô seguindo. Então, pode ver lá que eu vou começar a colocar semanalmente vídeos como aquele. Na verdade, eu tinha que postar hoje, né? Mas. Então, mas o que acontece? O que eu logo percebi de cara foi Uhum. que você botou lá na sua qualificação e tal, então já transmite uma segurança, Sim, porque né? você não vai pagar 1.200 uma pessoa que você pagou e vai desaparecer. Sim, É. não, e também, por exemplo, né, uma pessoa chegar e fazer um teatro, não estou dizendo que seja o caso dela, entendeu? É só uma prevenção, que eu acho, né? Que a pessoa pode fazer um teatro, pegar uma pessoa leiga, fingir que sabe, na Hum, verdade não sabe, né? Se eu te falar que eu já vi tanta gente assim, você Você, ficaria assustado. Eu poderia dizer que de a cada 4 tentativas de negociação, uma é furada. Sempre tem aham, alguma merda. A pessoa desaparece. Nossa, eu atendi esses dias uma menina para emagrecimento. Simplesmente a personal abandonou ela. Ela tinha pagado e a personal desapareceu. aí é Então, complicado, né? olha como é uma coisa assim. E o meu foco é o quê? É compromisso. Compromisso e Ah, resultado. Tanto que o eu tive processo de essa, coaching, o valor dele geralmente acaba saindo R$ 2.000. Só que como a gente faz online e eu não preciso, por exemplo, passar o custo do consultório nem nada, geralmente o valor acaba ficando mesmo na faixa dos 1.500, porque é equivalente aos 10 encontros que você vai ter. Só que tem uma condição que é interessante. Você também tem tanto essa questão do parcelamento, que você pode pagar em 3 depósitos de R$ 500, ou você pode pagar
os R$ 1.500, só quem coloca nos juros do cartão. Só que às vezes a parcela sai por menos de R$ 200 por mês. Uhum. Ou seja, você fala, pô, eu vou gastar R$ 200 no mês, pago no cartão de crédito lá. Se tiver algum problema, você pode ligar no administrador e cancelar a compra. Isso aí você pode ter a qualquer momento. E você não vai ter que gastar e dispor de tanta grana. Tanto que eu tenho 3 coaches que fazem isso. Prefiro, não, eu já deixo no cartão, já deixo pago automático, porque é mais barato pagar R$ 200 por mês do que 500. Mas tem os meus coaches que também preferem pagar 500 de vez, porque não gostam de prolongar a coisa. E ainda garante Ah, o programa de pontos ainda. então. E foi até bom você ter falado isso, porque, por exemplo, no caso dela, ela falou que envia um boleto, né, para ser pago. E tem contrato, alguma coisa assim? Então, a gente tem alguns modelos de contrato e tal, mas geralmente não se utiliza, né? Até porque esse contato que eu estou tendo com você, ele está registrado. A nossa Ah, conversa, a nossa interação, eu vou te mandar ela para que se no futuro você falar, olha, Edson, é, você não foi não foi uma pessoa legítima comigo, você vai ter a gravação. aham, porque eu tive conversando com uma pessoa hoje a respeito disso, né? Uhum. Aí ela falou assim, ah, mas não tem um contrato, não tem nada, e se a pessoa sumir? O Eu contrato é pensei, é fácil. mesmo. Eu tenho 5 modelos de contrato, se você quiser. Que eu te mando. Não, não, não é que eu queira, nem que eu esteja duvidando, foi só Uhum. uma pergunta que ela me fez. Eu pensei, é mesmo, né? Porque a gente não conhece as pessoas, às vezes a gente contrata um serviço pela internet, pode acontecer. Assim como você falou que o personal da menina sumiu, né? Esse caso é complicado. Na realidade, se você parar para pensar, muita coisa a gente contrata também sem, mas um documento, isso eu posso te prover fácil. Eu tenho 5 modelos aqui, que eu só Uhum, mando um, envio para você por e-mail. A única coisa que eu vou pedir para você é imprimir, assinar e me mandar a foto, porque já vai ser um documento legal. Não aham, tem, não tem termos assim muito detalhes assim. É tipo um contato bem claro, bem simples e tal, de questão de compromisso, questão de em caso de indisponibilidade, haver um contato para não ocorrer perda de sessão. Por exemplo, você fala, olha, aconteceu uma coisa aqui, então a gente tem, por exemplo, no mínimo 24 horas para a gente poder reagendar, senão vai ser considerado como sessão consumida. Isso aí dá para mandar fácil, fácil. uhum. E aí, nesse E caso, você imagina que no meu caso, são 3 meses mesmo? sim. Na realidade, eu vou ser sincero, como a gente tem muita coisa para trabalhar, bastante coisa, os 3 primeiros meses você já vai conseguir uma coisa fantástica. Mas para a gente levantar todo esse ciclo, para deixar no mínimo tudo empatado, eu acredito que uns 4 a 5 meses. Mas eu vou me entregar 150% para tentar fazer isso em 3. Uhum, Porque assim, a gente tem muitas áreas, mas eu percebo que quando a gente começar a trabalhar elas, você vai sentir que as coisas vão começar a fluir. Talvez até em menos tempo. Porque às vezes a gente se surpreende, mas uma área que você começa a dar pouco valor e você começa a dar uma atenção, você às vezes consegue ter um resultado absurdo. E eu já vi várias vezes isso acontecer. aham, E é interessante porque na hora que a gente voltar a fazer, por exemplo, o ciclo da vida, você fala, olha, Edson, como é que eu estou sentindo hoje? Pô, minha saúde está melhor, meu desenvolvimento agora eu estou conseguindo colocar uns treinamentos aqui no cronograma, lendo uns livros, fazendo os treinamentos, já estou me sentindo uma pessoa normal, assim, com a questão de equilíbrio, minha preocupação não está tomando mais tempo do que deveria, eu não estou literalmente tão insatisfeito com os meus resultados, porque você vai trabalhar muito a questão de reconhecimento, principalmente das sessões de coach, que vão fazer com que você fale, pô, a cada semana que você passar, você vai ter um desafio. E esses desafios que você vai vencer alguns de cara, outros não. Não posso falar que você vai vencer 100, mas esses que você não vencer, às vezes a gente vai focar para justamente saber o que está travando, qual é o empecilho que está impedindo você progredir. E aí a gente faz algumas sessões para lidar com o relacionamento, tracejar mais as suas metas, para deixar as coisas mais definidas na sua agenda, no seu cronograma, para tudo você ter um controle, para fazer as coisas acontecerem dentro da previsão. uhum. E aí, nesse Entendi. caso, tudo que a gente vai fazer vai ficar registrado. Então, por exemplo, se você falar, pô, Edson, eu queria esse arquivo gravado, eu vou te mandar, isso aqui você não vai ter custo nenhum,
e cada sessão a gente deixa gravado para que no futuro você fala, pô, eu queria revisar alguma coisa, e você vai ter esse arquivo que você vai poder acessar a hora que você quiser do seu computador, você vai ter o seu ciclo da vida, você vai ter essa conversa e fala, pô, é verdade, naquela época eu estava falando disso com o Edson e agora eu esqueci. E você vai ter Ah, todos. Então, esse é como é o diferencial. Eu ainda estou expondo a minha imagem para você poder ver e conferir a hora que você quiser, porque tem a minha cara e tem a sua aqui. então tá beleza. E E, pode e, falar. o, e o valor 1.500? Isso, vamos deixar com o valor de 1.500 o encontro semanal para a gente conseguir um mega resultado no dia 27 de fevereiro de 2019. A gente faz. Você prefere trabalhar com cartão de crédito ou prefere pagar de uma vez só ou prefere pagar em 3 vezes? Então, não, é, eu acho que para mim seria melhor, né? Eu ainda estava planejando isso na minha cabeça, até porque eu não sabia o preço que você ia cobrar, né? E nem vi o outro orçamento também. Mas na simulação que você fez aí, eu acho que para mim seria mais interessante 3.500. 3.500 reais? Ou à vista de uma vez só é mais barato, ou é 1.500 também? À vista, é que à vista a gente vai ter um custo. Olha, eu consigo fazer o seguinte, para poder te ajudar. À vista, ela deixou aqui por 1.250, eu não sei se dá. Eu consigo te deixar por 1.300. Aham. Eu consigo te deixar à vista 1.300, a gente garante os 10 encontros. Se você dividir isso aí, talvez no cartão, alguma coisa assim, acho que sai menos que 150 reais por aí. Mas acho que vai ser um valor que você vai ver que, na verdade, é uma coisa que você vai sentir o resultado. Ninguém mais de fora vai sentir, você vai sentir. Eu consigo Uhum. deixar para você à vista por 1.300. Ou se você falar, olha, não consigo os 1.300 à vista, a gente deixa nos 3 pagamentos de 500 reais. Exatamente como a gente está fazendo aqui. Você vai ter as Aham. gravações, você vai ter o progresso, você vai ter muita coisa acontecendo. O que que você acha? Não, eu tô bem interessado mesmo. Inclusive, a conversa que eu tive com você foi bem mais instrutiva do que a que eu tive anteriormente, entendeu? Mas Uhum, só que como eu tenho mais uma pessoa a poder conversar comigo, eu gostaria de conversar com ele também antes de fechar com alguém. uhum. E você, Eu também já falei com ele por telefone. então, nesse caso você vai conversar, mas eu gostaria mesmo que você pudesse continuar, até porque eu já comecei a levantar bastante coisas que vão te ajudar Uhum. a ter o resultado. E eu só posso também, de fato, transmitir para você essa gravação se a gente for realmente ter um comprometimento contínuo, porque senão eu não vou poder expor minha imagem, tá? Não, eu entendo. Mas aí, por Aham, exemplo, você fala, olha, Edson, tudo isso aqui, esse aqui já vai ser a primeira imagem da nossa primeira grande reunião. Mas eu tenho aham. certeza que, assim, se você está sentindo que as fichas estão caindo, se você já está sentindo que está fazendo uma diferença para você, por exemplo, se da outra que eu conversei estava assim, se você falou, não, comigo as coisas estão caindo, então eu acredito que vale a pena investir, porque às vezes é difícil a gente achar uma pessoa que entenda um pouco o nosso mundo. Se você for tentar explicar o que você compartilhou comigo, por exemplo, para o seu parente, para mãe, pai, amigo, alguma coisa assim, para namorada, ela não vai entender. Aham. E às Não, vezes. o outro profissional que me atendeu, eu não estou dizendo que ela seja ruim, entendeu? Mas é porque a conversa que eu tive com você me passou mais confiança, entende? Uhum. Aí eu acredito que eu acredito assim, eu trabalho por resultado. Eu não sei se a Uhum. outra pessoa também trabalhava por resultado, nem se a próxima com quem você vai falar vai trabalhar por resultado. Mas eu te digo o seguinte, o processo é fácil. É tipo, é que nem você pegar um livro. Ter um livro Aham. é fácil. Transformar isso aqui em resultado, que é o segredo. E eu tenho mais de 7 anos como atendimento de coach. Inclusive, eu tenho um livro que foi escrito, não sei se eu mandei para você, que é Os Segredos do Coach. Tá lá, minha foto em coautoria, junto com os outros Master Coaches Seniors. É, Estão lá. Então, eu vi tecnicamente, você no pode seu até comprar e Instagram. conferir para ver que realmente eu sou uma pessoa que tem uma certa,
um certo reconhecimento do que eu estou falando, principalmente sobre a questão de carreira profissional, e às vezes não é coisa simples, mas são coisas que fazem com que o resultado aconteça. E essa condição que eu consigo deixar para você é só se a gente conseguir fechar até o final desse mês, porque aí senão eu vou ter que fechar essa tabela e deixar no valor padrão, tá? Uhum. Mas eu acredito que assim, a gente tem ainda tem algumas coisas para a gente começar a trabalhar, mas o que eu já posso adiantar de ações chaves para você trabalhar para o nosso próximo encontro na semana que vem, se fizer sentido para você, é a gente começar a trabalhar primeiro com dois pontos que são simples, mas que vão te mexer bastante. Trabalhar com o seu hobby e vida social. O que você pode fazer até semana que vem para fazer alguma coisa para dar uma atenção na sua vida social e para os seus hobbies? Eu posso tentar chegar no futebol amanhã e jogar. Tentar participar do jogo? Porque eu nunca consigo chegar a tempo. Então você Aí acha que já é ruim. então você está falando que talvez semana que vem você vai estar falando, ó Edson, eu vou te contar como é que foi a minha tentativa de jogar a bola lá com o pessoal. Ih, rapaz, apesar que semana que vem já é dezembro. Em dezembro eu trabalho todo dia até a hora que Deus quiser. Eu trabalho em loja. Uhum, eu sei, você trabalha das 8 da manhã até 10 horas da É, noite, né? Aí chega essa época de Natal, eu não tenho expediente. Vai até a hora que der movimento. Eu tenho mais isso ainda. Não, mas não tem problema. A gente mesmo tem esses períodos sazonais, a gente sempre consegue marcar. E eu sou uma pessoa, tecnicamente, eu sou uma pessoa noturna. Eu sou uma pessoa que trabalha principalmente até esse horário da noite. Se deixar, eu fico até 2 da manhã. Não, sim, o difícil para mim vai ser conseguir cumprir a tarefa do social, né? Não, mas vamos dar uma atenção, por exemplo, focar 2 horinhas do seu dia tentando jogar uma bola. Você acha que não vai te ajudar um pouco para você me trazer semana que vem? Não, com certeza vai ajudar, entendeu? Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, O que, vamos colocar como daqui a uma semana uma tarefa, é você se esforçar para tentar participar desse jogo. então, o jogo é toda terça, né? Uhum. Eu vou me esforçar por poder ver se consigo chegar amanhã e jogar. Beleza, tá ótimo. Então isso aqui já vai te ajudar a trabalhar um pouco a vida social no quesito que você precisa e também na questão de um pouco de hobby, de diversão, né? E É, outra coisa que eu te dou uma tarefa extra, tem um filme que vai parecer religioso, mas não é. É um livro chamado Conversando com Deus. Você já ouviu falar nesse filme? não. Tem no YouTube. Parece que é religioso, mas não é. Eu recomendo, se você puder, nessa semana, tirar 1, 2 horas no máximo e conferir esse filme. Que ele vai te começar a fazer você também aumentar essa questão de espiritualidade, para ter um contato mais com a energia divina, para te dar inspiração. Porque às vezes a inspiração não está só em você e tá no meio externo. Então, é um filme que eu te recomendo. Eu vou até te mandar depois aqui o nome do filme. É Conversando com Deus, deve ter no YouTube lá para você assistir. Parece que é filme da Band, mas ele é muito bom para você conseguir conectar com uma parte de Deus que está dentro de você que você talvez ainda não conheça. Então, eu te recomendo fortemente esse filme. Então, será que até Não, semana que vem você consegue chegar para mim e falar: Ô Edson, eu já joguei bola lá com o pessoal, foi assim, assim, assado, e nossa, assisti aquele filme e agora eu tô percebendo isso, assado. Será que a gente consegue fazer isso para semana que vem? sim, isso daí, Perfeito, então. o filme para mim é tranquilo, né? O Perfeito. futebol eu vou ter que dar um jeito de sair cedo, mas eu vou tentar também. Sim. O importante é, agora que você está entendendo, é dedicar um esforço, uma atenção nisso, e você vai ver que, como de semana em semana, você mesmo vai sentir as coisas. Não é uma coisa que eu ou qualquer outra pessoa vai sentir. Você vai sentir. Você vai dizer com Hum. essas palavras. Então, eu espero que essa sessão tenha te ajudado muito a entender mais o que a gente pode fazer e espero que nos próximos 3 meses você consiga ter um resultado extraordinário. E se eu tiver com você, é para ou entregar o seu resultado em 3 meses, ou se você não chegar nesse resultado, eu pego esses R$ 1.300 que você ia dedicar e te devolvo. Aí eu quero ver se realmente o próximo profissional que vai conversar com você faz isso. Se ele se compromete a devolver o dinheiro se você não atingir o resultado.
Tá ok. ok? Então, bom, eu não sei como é que foi para você, mas eu vou te perguntar, por que que valeu a pena a gente estar fazendo essa sessão de coaching, Fabrício? Para mim, por que que valeu a pena? Isso. Porque muitas fichas caíram, eu consegui visualizar, né, como é que a minha vida está desequilibrada, né? E eu também consegui perceber que não é inventando uma rotina no meu trabalho que vai me fazer render mais, é reinventando uma rotina fora do trabalho que vai me fazer me render mais, né? Então, tipo que eu vi um caminho, Começou a enxergar ele, né? né? E tem uma outra coisa que vai te ajudar também com o seu trabalho, que você falou exposição, que eu tô percebendo agora. Você falou, olha, exposição é uma coisa que não me deixa muito confortável. O que que você acha? Você tem o hábito de escrever diário? Olha, eu até durante um tempo, sim, que eu fiz um mural da vida extraordinária, aí escrevi minha missão, mas depois com o tempo fui largando de lado. Então, o hábito eu não tenho. Então, que tal? Eu te recomendo também para a gente semana que vem, você retomar com esse hábito de escrever o diário no celular mesmo. Você pega uma anotação aqui do Evernote, e escrever pelo menos a palavra-chave do porquê que valeu a pena viver aquele dia, o que que você percebeu. Uhum. Faz sentido para você? Ou até melhor, se você falar, olha, escrever não é comigo, que tal você pegar o celular e começar a gravar um vídeo de, no máximo, 2 minutos, 1 minuto a 2 minutos no máximo, fazendo esse seu diário que você fez. E você puder compartilhar comigo semana que vem. Eu acho que escrever é melhor. Não, se você falar que escrever é melhor, perfeito, mas se você puder também falar com você mesmo no celular, isso te ajuda a se acostumar com a exposição. Ah, sim. Porque é assim, quando você escreve, você coloca uma informação de dentro e exterioriza ela. Quando você fala, você vê aquela informação falando com você de volta. Então, eu queria que você pudesse fazer uma dessas duas coisas, ou gravar com você mesmo no celular, ou se você achar melhor, escrever. Não precisa ser um texto completo, nada, coisas simples que sejam o ponto-chave da coisa. Você consegue fazer isso comigo e semana que vem a gente fazer isso? Consigo um vídeo por dia. Isso. Um vídeo de 2 minutos no dia, por exemplo. Não precisa ter muitos detalhes, só pegar. Olha, hoje eu joguei bola com o pessoal lá, conversei com um amigo que eu não via faz tanto tempo, ele me chamou para ir para um churrasco. Ah, eu comecei a me divertir mais, eu senti que eu estou precisando de mais energia, talvez eu consiga dedicar um pouco mais com atividade aeróbica. Você vai usar as suas palavras e a sua verdade. E depois dessa uma semana, você compartilha comigo esse vídeo. Um deles, pelo menos. Tudo bem? Beleza. Então, combinado, Fabrício. Eu espero conversar com você já semana que vem para começar a trilhar, porque eu quero que esse Réveillon você saiba que exatamente um ano já vai começar com ele já fazendo as coisas acontecerem. Eu acredito que você tem um mega potencial, você tem conhecimento por isso. Você já passou por muitas cobranças, muitos desafios, uma cobrança que você carrega com você mesmo, mas você vai perceber que de agora em diante o foco é um resultado maravilhoso na sua vida. Se sua vida não estiver maravilhosa, pode cobrar o coach, tá bom? Tá, beleza. Então tá. E tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado para você? Alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse ter feito, mas eu não cheguei a fazer? Não, eu não sei, se você acha também que essa rotina meio distorcida que eu tenho, por exemplo, eu durmo mal, me alimento mal, essas coisas também pode influenciar no meu baixo rendimento como no geral da minha vida? Porque eu vejo aí a rotina das pessoas de sucesso, né? Uhum. A maioria acorda às 5 horas da manhã e pratica atividade física logo de manhã, medita e planeja o dia, essas coisas todas. Então, eu acredito que assim, as pessoas elas acordam cedo porque elas precisam viver mais. E o que acontece? A gente não dorme direito porque algo está pendente. Em que o seu corpo não está, vamos dizer assim, entre aspas,
gastando energia no ponto certo. A ansiedade, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa que trabalha com essa questão de burnout ou ansiedade mesmo, que chega a estados clínicos que a pessoa precisa de medicamento para dormir e para baixar os níveis, é o quê? Existe uma coisa dentro de mim que não está sendo feita. Ou existe energia dentro de mim que não está sendo aplicada do jeito correto. Quando você fala, por exemplo, pô, eu não consigo dormir, mas, pô, será que a minha vida social tá bacana para eu poder ter um momento para rir, divertir? Será que minha saúde tá bacana? Será que eu tô ativando meu metabolismo para no final do dia eu cair na cama exausto e ter um sono bom? Será que, por exemplo, meu trabalho não está rendendo porque eu sei que se eu sair do meu trabalho, minha vida social não vai me dar alegria nenhuma? Será que minha alegria talvez esteja muito no trabalho e pouco fora dele? São perguntas, né? É, E eu acredito que assim, a gente vai ter que mudar essa rotina. A gente vai ter que encontrar uma forma para você se desgastar menos e produzir mais. Isso é um ponto. Enquanto você não tiver isso, tanto para a questão profissional quanto pessoal, o que é que de impacto positivo você vai ter que aumentar da sua satisfação como pessoa e quanto de impacto você vai ter que ter como satisfação profissional. Porque você fala, olha, eu trabalho num emprego, mas eu sinto que não é o meu lugar, que eu quero fazer uma coisa minha, que eu trabalho com meta desde criança e hoje eu continuo trabalhando, então eu posso ter a minha meta do meu negócio, só que eu preciso de tempo, eu preciso de motivação, eu preciso de vida social, eu preciso me descontrair, dar meu pileque, bater papo, jogar bola, eu preciso colocar o meu corpo para gastar essa energia que talvez não esteja sendo aplicada. Faz sentido? faz. Então, eu acredito que assim, se a sua vida daqui a 3 meses vai ser diferente. Eu acredito que você vai conseguir impactar mais, você vai produzir mais, se desgastar menos e aproveitar muito mais as coisas simples. E que tem muita gente que subestima, mas são as coisas simples e bobas que, pô, são elas que dão a graça da vida. Sem elas, a vida fica fria e você sente o vazio enquanto você não fizer nada. Bom, Entendi. tem mais alguma coisa que você gostaria que eu perguntasse para você sobre mais algum ponto? Ou se isso aqui já é o suficiente para você? Não, já acho que já é o suficiente. Perfeito, Fabrício. Então eu quero ver você já semana que vem para a gente poder dar continuidade. Você já tem a data quando você vai falar com outro profissional? Então, tinha, tem, né? Tá agendado para amanhã. Conversa com ele, avalia tudo que você sentiu em cada um dos três e se pergunta com qual dos três você sente que vai ter diferença para você. E se eu for um Uhum. deles, vai ser um prazer te atender, tá? Tá, beleza. Obrigado, Edson. Perfeito. Então, agora eu vou ter que sair numa dessa aqui, porque amanhã eu vou ter que acordar tecnicamente o horário um pouco mais cedo, vou ter que atender algumas pessoas. Mas, de coração, eu quero que, independente de ser eu profissional ou seja outro, que você consiga encontrar o jeito que você vai ser feliz, fazendo as coisas simples, das coisas que você gosta e que, de fato, 2019 seja um ano incrível para você, tá bom? Ah, obrigado. Pra você também. Sucesso. Você também. Então, tchau, tchau, meu amigo. Falou, legal. Valeu.